Explorando as Escrituras com missionário Guilherme Lemos. Graça e paz, povo de Deus! Depois de muito louvor, adoração, aprender um pouco sobre o que é missões, o contexto da palavra, a origem, agora eu quero tratar um pouco com você a respeito do poder da oração. Eu entendo que em momentos como esses, onde estamos passando, onde muitas vezes a força humana ela não pode fazer nada, a vontade humana não consegue tomar decisão nenhuma. É nessa hora que o Senhor pode mostrar o seu poder. O Senhor utiliza situações como essas para glorificar o seu santo nome e mostrar que Ele é o único que pode mudar situações impossíveis. Quando não vemos mais saída, nós vemos o Senhor no fim do túnel. Afinal, Ele sempre está lá. O Senhor, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Nós podemos falar com Ele de onde estivermos, podemos falar com o Senhor na situação em que estivermos, mas devemos falar com o Senhor em uma situação de humildade, reconhecendo que Ele é santo, que Ele é poderoso e que Ele é digno. Para falarmos desses assuntos hoje, a respeito do poder da oração, quero fazer-me valer de 2 Crônicas, no capítulo 19, do versículo 1 ao 3. Então nós aprenderemos sobre o poder da oração à luz da história do rei Josafá. Diz assim: Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz para Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: Devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscar a Deus. Nós entendemos que não são alianças com pessoas que nos fazem vencer a batalha, mas a aliança com Deus. A respeito de batalhas, nós podemos aprender muito à luz das histórias do povo hebreu, do povo de Israel. E hoje, através do rei Josafá. O rei Josafá, ele teve o seu reinado registrado em 1 Reis, capítulo 22, do versículo 42 ao 50, e 2 Crônicas, do capítulo 17 ao capítulo 21. Ele reinou por 25 anos em Judá, e aproximadamente entre 872 e 848 a.C. Então Josafá iniciou seu reinado instruindo o povo na lei do Senhor. Quando nós lemos, por exemplo, no capítulo 17, no versículo 7, diz assim: No terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, e aqui diz vários que ele enviou. No versículo 9 vai dizer o seguinte: Ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo. Então Josafá iniciou o seu reinado logo no terceiro ano, ensinando o povo a respeito da lei do Senhor. Ele fez segundo o coração de Deus, ele foi reto em suas decisões. E Deus prosperou o reinado de Josafá, simplesmente por ele optar em servir ao Senhor. Versículo 10, por exemplo, diz o seguinte, ainda no capítulo 17. Veio o terror do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Versículo 11 diz que alguns dos filisteus traziam presentes a Josafá e prata como tributo. Também os arábios lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. As nações ao redor começaram a respeitar o rei Josafá, porque eles reconheceram que Deus era na vida de Josafá. Quando nós olhamos para a história de Josafá, nós encontramos um rei que resolveu seguir a vontade do Senhor.
Porém, esse rei, em certos momentos, ele foi mal influenciado. Ele tomou decisões erradas e fez alianças com pessoas erradas. E isso trouxe consequências ruins ao seu reinado. Para haver por exemplo, aproximação entre os reinos de Israel e o reino de Judá, Josafá resolveu fazer uma aliança com o rei Acabe. Rei Acabe, que teve uma história pregressa, não fez segundo o coração de Deus. Foi um rei totalmente desobediente, perverso e iníquo. O rei Josafá, ele, para conseguir essa aproximação, apresentou o seu filho, Jorão, para Atalia, que era a filha de Acabe. Porém, a aliança que Josafá fez posteriormente faria com que seu filho desagradasse a Deus. Por exemplo, em 2 Reis, no capítulo 8, versículo 18, diz assim: andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Para conseguir uma aproximação entre os reinados, para conseguir mais riqueza, talvez por medo, nós não sabemos o motivo da aproximação, podemos especular. Mas alguns falam que essa aproximação não foi boa nem para a questão financeira, para nenhuma questão. Josafá não consultou o Senhor e fez uma aliança que não deveria fazer. Mas posteriormente, essa aliança seria corrigida pelo Senhor. Esse casamento, por exemplo, trouxe terríveis consequências para Judá. Com a abertura posterior à adoração a Baal e os graves conflitos que levaram a descendência de Davi à beira da extinção. Posteriormente, quando nós olhamos no capítulo 18, o rei Acabe vai convencer Josafá a ir para a guerra ao seu lado, guerreando contra Ramote Gileade. E Josafá aceitou. No versículo 3 do capítulo 18, diz assim: Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote Gileade? Respondeu-lhe Josafá: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, iremos contigo à peleja. Mas Josafá, não contente, ele estabeleceu o seguinte: ele falou: Acabe, vamos consultar os profetas para saber qual é a vontade do Senhor. E eles chamaram um concílio de 400 profetas. E todos esses profetas falaram: você deve ir à guerra, vocês vão vencer a batalha, vão ter sucesso. E Josafá, não contente com essa decisão, consultou Acabe falando: tem alguém no reino que eu possa consultar? Um profeta a mais? E Acabe apresentou um profeta, o profeta Micaías. O profeta Micaías era conhecido pelo rei Acabe por não trazer boas predições a respeito do reinado. Mas Josafá falou: consultarei a este profeta. No início, Micaías ele hesitou em falar a verdade, mas após insistência de Josafá, Micaías falou que Josafá não deveria ir à guerra. Eles iriam perder a batalha. Não obstante, Acabe iria morrer na batalha. Como se não bastasse, Micaías ter que falar a verdade por intermédio de uma insistência, Micaías foi parar no cárcere. Foi preso, mas ele decretou aquilo que o Senhor o mandou dizer. Pois bem, eles não obedeceram e guerrearam contra Ramote Gileade. E mesmo Acabe, estando disfarçado, ele terminou morto por uma flecha lançada no meio dos soldados. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, diz que, no versículo 33 do capítulo 18, assim: então o homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este
ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, segurou-se a si mesmo de pé no carro defronte dos Círios até a tarde, mas ao pôr do sol morreu. Micaías obedeceu a palavra do Senhor. Mesmo sabendo que ele iria para o cárcere, ele resolveu transmitir o que o Senhor havia colocado no seu coração. Muitas vezes, quando nós escolhemos o caminho correto, nós também temos um destino de perseguição. A palavra nos mostra que os profetas que escolheram falar o que o Senhor mandava foram gravemente perseguidos. Nessa perseguição nós falamos de morte, tortura, e assim também foi com o profeta Micaías. Mas quando um profeta se levanta para falar a verdade, essa verdade é irrevogável. Porque o Senhor, ele usa os seus profetas, mas ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Quando nós olhamos no capítulo 19, agora o Senhor vai corrigir o rei Josafá. E é onde nós lemos. No versículo 1, por exemplo, diz o seguinte: Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz para Jerusalém. Essa palavra em paz, ela é no hebraico salom. Essa palavra é usada 237 vezes no Antigo Testamento para saudar alguém. É comum em hebraico perguntar como está a paz de alguém. Além disto, frequentemente, descrevia a maneira de alguém vir ou ir. Por vezes, isso assumia a forma de uma bênção, por exemplo, ide em paz. Então, essa palavra, ela é vastamente utilizada para demonstrar como alguém está chegando, como alguém está saindo, para saudar alguém. Porém, desta vez, essa paz que Josafá estava sentindo fazia-se valer do seu coração enganoso. Ele estava em paz porque ele estava sendo enganado pelos desejos do seu coração. Então o Senhor vai levantar o vidente Jeú, o profeta Jeú, e diz assim no versículo 2: o vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Então a decisão de Josafá se aliar com alguém deste qual o Senhor não havia aprovado a aliança, fez com que uma coisa ruim, uma consequência ruim, por que não dizer uma maldição, viesse sobre o reinado de Josafá. O reinado de Josafá foi conhecido por um reinado de paz, mas devido às suas decisões errôneas, ele teve que enfrentar guerras. Diz assim no versículo 3: boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus. Apesar do coração enganoso do rei Josafá, o Senhor viu algo bom nele, porque ele escolheu santificar aquela terra para a glória de Deus. Ele resolveu buscar a Deus e arrancar dali os postes ídolos que pessoas utilizavam para desagradar a Deus, para consultar a outros deuses. E é assim que acontece conosco. Muitas vezes, nós, com o nosso coração errôneo, tomamos decisões falhas, decisões erradas, mas o Senhor sonda o íntimo do nosso coração. São nessas pessoas falíveis, suscetíveis a erros, como eu e você, que o Senhor escolhe glorificar o seu nome. Basta que nós escolhamos
a questão correta, a coisa certa, agradar a Deus acima de todas as coisas, buscar a Ele com inteireza de coração e santificação do próprio ser. Agora, não foi apenas com Acabe que Josafá se aliou. Quando nós olhamos para o final do capítulo 20, nós também encontraremos Josafá se aliando agora com Acasias, filho de Acabe. E posteriormente Josafá se aliaria com Acasias para fazer do seu reino próspero, com o intuito de buscar ouro, porém Deus impediu o sucesso da parceria e repreendeu Josafá. Diz assim, em 2 Crônicas, no capítulo 20, a partir do versículo 35. Depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu iniquamente. Aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Novamente o Senhor levanta um profeta para repreender a aliança que o rei Josafá estava formando. Porém, como eu falei, as decisões erradas de Josafá trouxeram consequências ruins ao seu reinado. E após ele ter se aliado com o pai de Acasias, o rei Acabe, diz no início do capítulo 20 que uma tropa se levantou contra o reinado de Judá, contra o rei Josafá. E logo no início, no versículo 1 diz: depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meonitas, vieram a peleja contra Josafá. E agora, Josafá vai ter medo, diz no versículo 3. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. E agora Josafá proclama um jejum porque ele teve medo. A consequência da aliança errada que ele fez resultou em um grande exército vindo contra ele. Esse Josafá, que nós podemos entender que não tinha muitas experiências em guerra, agora estava tendo que enfrentar um grande oponente. Mas quando nós olhamos no versículo 6, Josafá toma uma decisão. Diz assim, aliás, a partir do versículo 5. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. E Josafá dedica uma extensa oração de clamor ao Senhor. Essa oração, ela vai do versículo 6 ao versículo 12. O escritor de 2 Crônicas, ele dedica todos esses versículos para explicar que Josafá estava clamando a Deus. Porém, quando nós olhamos para o local que Josafá estava clamando a Deus, nós entendemos que não era a primeira vez que havia tido um clamor ali. Por exemplo, o escritor de 2 Crônicas, no capítulo 6, ele fala que outra vez, quando foi construído esse templo, Deus conclamou Salomão.
após Salomão ter clamado ao Senhor. Em 2 Crônicas 6, 12 ao 42, nós podemos ler uma extensa oração de entrega de Salomão. O escritor dedica 30 versículos para explicar que Salomão estava clamando a Deus. Aqueles que clamassem nessa casa, eles seriam ouvidos. Salomão estava clamando para que o Senhor ouvisse quando eles enfrentassem guerras, ouvisse quando eles pecassem, ouvisse quando eles falassem, ouvisse aquele povo. E foi assim que aconteceu. Porém, o Senhor respondeu Salomão. Quando nós lemos, por exemplo, 2 Crônicas, no capítulo 7, versículos 12 e 14, diz assim: De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. E olha o que diz no versículo 14: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Assim como Deus ouviu a oração de Salomão, agora todo esse povo vai ter a oração respondida. Não foi apenas o rei Josafá que se levantou em clamor. Quando nós olhamos em 2 Crônicas, no capítulo 20, versículo 14, diz assim: Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Como é maravilhoso quando o Senhor ouve a oração de alguém que se coloca diante dele. Essa mesma oração que esses homens fizeram, nós podemos fazer. O templo do Senhor hoje somos nós. 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, diz que acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês vocês não são de vocês mesmos? Tempos depois, esse templo vai ser derrubado na história. E o Senhor vai falar assim: eu tenho poder para destruir esse templo em 3 dias, mas em 3 dias reconstruí-lo de novo. Falando do seu próprio corpo. Agora, o Senhor Jesus Cristo, crucificado na cruz, ele vence a morte e nos dá poder. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, no capítulo 2, o Senhor derrama um Espírito Santo sobre todos. O Espírito Santo vem sobre aquele povo que estava clamando, orando a Deus. E agora, esse povo, essa igreja do Senhor, tem um poder sobrenatural, um poder imensurável, um poder que não pode ser explicado com palavras, com consciência humana, porque é um poder que vem de Deus. Quem é esse que pode mensurar o poder do Senhor? Podemos consultar vários livros, podemos consultar filósofos, podemos consultar grandes teólogos, grandes homens da história, mas ninguém conseguiu explicar o quão grande Deus é. O que nós aprendemos é que foi dado à igreja um poder de transformar cenários, poder de levantar enfermos, poder para proclamar salvação, libertação e transformação de vidas e de sociedades. Através dessa mensagem, o Senhor está nos lembrando que a igreja foi convocada para uma batalha. A igreja não foi convocada para ficar sentada na igreja, no banco da igreja, feliz da vida, levanta a mão, abaixa a mão como um boneco. A igreja foi convocada por Deus com armas poderosas e espirituais
A igreja foi convocada por Deus para enfrentar uma batalha que ninguém que esteja longe de Deus pode vencer. Uma batalha que é vencida com jejum, com oração e com palavra, que é a verdade. Através da vida de Josafá, da vida do rei Salomão, nós entendemos que o homem ele não é perfeito. Josafá, por exemplo, tomou decisões erradas. Mas no fim da sua vida, o Senhor vai falar o seguinte, que ele foi reto perante o Senhor. Quando nós lemos 2 Crônicas 20:33, diz assim: contudo, os altos não se tiraram, porque o povo não tinha ainda disposto o coração para com o Deus de seus pais. Porém, no versículo 32, diz: ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto perante o Senhor. Nós encontramos um homem aqui limitado, um homem que falhou, mas um homem que entendeu que buscando a Deus nós encontramos libertação, transformação, salvação, resgate, e é com Cristo que nós vencemos as batalhas. É com Deus que nós vencemos as batalhas. Por fim, o que aconteceu na história, então? O que aconteceu na história foi que esse povo, ele recebeu a vitória. Versículo 15 do capítulo 20 de 2 Crônicas diz: e disse, dai ouvidos todo o Judá e vós moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Quando nós lemos a história, nós vemos que o Senhor fez com que Josafá vencesse a guerra sem entrar na batalha. Porque quando o Senhor entra na batalha, ele não precisa de mãos humanas. O Senhor é autossuficiente. Porém, o Senhor levanta um povo para guerrear não com as próprias mãos, mas com armas espirituais. Jejum, oração e palavra de Deus. Nós encontramos na vida do rei Josafá, um rei que instituiu, apregou a palavra do Senhor. Um rei que conclamou a igreja, conclamou todo aquele povo, o reino de Judá, para jejuar e orar. Nós encontramos na vida de Josafá alguém que entendeu que é com Deus que nós devemos caminhar. E hoje eu quero lembrar você que nós somos seres limitados. Com a minha força, com a tua força, nós não podemos mudar cenários. Existem situações que elas não vão mudar, não importa o quão sábio nós sejamos, o quão forte, o quão estratégico, mas com Cristo não existe situação que não possa ser mudada. No Brasil nós estamos vivendo um cenário muito complicado, muito difícil. Um cenário onde as pessoas olham para o lado, para o outro e não veem saída. Mas eu vim aqui para te dizer que tudo não está perdido. Nós servimos a um Deus que é onipotente, onisciente e onipresente. O Deus da igreja tem poder para mudar histórias. Essa promessa é válida para nós. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor está nos convidando para reconhecermos quem nós somos, seres pecadores, que precisamos de Deus. Precisamos daquele que tem poder para mudar histórias. O Senhor está convocando uma igreja humilde, uma igreja que erra sim, falha sim, mas que reconheceu que o Senhor é verdadeiramente o transformador da nossa alma. Eu quero convidar você, junto comigo, a orar pelo nosso Brasil. Orar para que o Senhor transforme esse cenário. E eu tenho certeza que quando a igreja se levantar,
A igreja vai vencer em nome de Jesus. Mas é necessário se levantar com armas espirituais. Então, será que você pode orar comigo? Orar pela nossa nação? Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida diante de Ti. Pessoas falhas, Jesus. Pessoas pecadoras. Pessoas que precisam de Ti, Deus. Nós colocamos a nossa vida diante de Ti, Pai. Pedindo perdoa os nossos pecados, Deus. Transforma a nossa vida, Deus. Senhor, nós lhe clamamos misericórdia. Em nome de Jesus, nós oramos pela nossa nação. Nós oramos pelo nosso Brasil. Nós sabemos que não somos daqui, Pai, mas aqui nós estamos. Não podemos mentir, Senhor. O Senhor conhece o nosso coração. Nós amamos a nossa pátria terrena. Não é uma pátria eterna, mas é aqui onde nós estamos, é aqui onde nós criamos os nossos filhos, é aqui onde nós vivemos, onde nossa família está. Então, Deus, em nome de Jesus, nós pedimos, estende as tuas mãos para o Brasil. Nós se levantamos aqui, Pai, nós nos levantamos como pessoas que entendem que só o Senhor pode mudar esse cenário. E nós lhe clamamos, estende as tuas mãos para o Brasil. Glorifica o teu nome, Pai. Porque nós reconhecemos que todo poder emana do Senhor. O Senhor que guarda a nossa vida. O Senhor que controla a nossa vida. E nós entendemos que o Senhor pode. Não há outro além de ti, Deus. Acima de tudo, Pai, nós nos submetemos à tua soberana vontade. Nos submetemos ao Senhor, Pai. Porque melhor é servir a ti. Melhor é fazer o que o Senhor quer que nós façamos. Melhor é estar no centro da tua vontade. Então que acima de tudo, aconteça conforme o Senhor quer. Essa é a nossa oração de entrega, de reconhecimento e de agradecimento, porque sabemos que o Senhor está de ouvidos atentos, de olhos abertos, para ver e ouvir aquele que se levanta em nome do Senhor. Essa é a nossa oração. Eu quero que Deus abençoe a sua vida. Eu oro para que o Senhor derrame sobre você poder de Deus para que nós possamos juntos, como igreja, caminhar unidos para a glória de Deus, em santificação e entrega total. Até logo. Tchau, tchau.